Então, pessoal, a gente vai entrar agora na nossa segunda aula, que é a introdução à programação orientada a objetos. E vamos ver aqui o que é programação orientada a objetos. Quando a gente tem uma técnica de programação, a gente antes trabalhava com técnicas de programação estruturadas, que era mais a linguagem C, Pascal, essas linguagens assim. E a gente desenvolvia um programa que ele ia seguir um caminho, e esse único caminho ia a gente atingir um objetivo. Na técnica de programação orientada a objeto, a gente vai desenvolver programas que é possível a gente fazer a combinação de vários pontos para desenvolver um caminho e atingir diversos objetivos. Então, a programação orientada a objeto ela veio para substituir as técnicas de programação estruturada, que eram desenvolvidas a partir dos anos 70, mais ou menos. E ele é o paradigma que a gente mais utiliza hoje em dia, porém, existem muitas outras técnicas de programação, mas essa é a mais utilizada hoje em dia. Né? E quem desenvolveu essa técnica de programação foi um cara chamado Alan Kurtz Kay. Ele era da década de 40, de 1940, e ele era informático e biólogo. E por ele ter essas duas formações, ele uniu essas duas formações para desenvolver uma coisa nova, que era a linguagem de programação Smalltalk. Essa linguagem de programação Smalltalk, ela entrou com o conceito da programação orientada a objetos, porque ele percebeu que a técnica estruturada ela era muito fechada, assim, não conseguia fazer outros caminhos. Então ele pegou uma célula e a partir de uma célula ele conseguiu desenvolver o conceito da linguagem orientada a objeto. O que acontece? Na célula a gente vai ter vários elementos que vão trabalhar juntos para atingir objetivos. Por exemplo, a gente numa célula tem o núcleo, o complexo de Golgi, membrana plasmática, cloroplasto, parede celular, diversas coisas. E esses diversos elementos eles vão trabalhar juntos para atingir objetivos. O que acontece? Ele imaginou cada um desses elementos como objetos que trabalham de forma independente, que de fato é assim, né, numa célula. O cloroplasto ele vai fazer a função dele da fotossíntese, a parede celular vai fazer o trabalho dela, que é segurar todos os elementos dentro dela e fazer a permeabilização assim do que entra, do que sai. O nucleolo que vai guardar as informações do DNA e o RNA vai fazer a duplicação. Então, cada elemento ele tem um objetivo e só ele desenvolve esse objetivo. Então, o que acontece? Ele falou que esses elementos vão ser chamados de objetos. E esse conjunto de objetos, todos juntos, eles vão trabalhar, um passando mensagens para os outros, de forma que a gente tenha um sistema. Então, uma célula, no caso essa aqui é a vegetal, ela é um sistema. E nesse sistema a gente tem diversos objetos que trabalham juntos. Então, o que acontece? O objeto ele não vai fazer nada por si mesmo. Para ele fazer alguma coisa, antes ele recebe uma mensagem de algum outro objeto. Por exemplo, qual que é o... Deixa eu ver aqui um. O cloroplasto ele vai fazer a fotossíntese. Para isso, ele vai precisar receber luz e vai precisar receber açúcar e água para poder fazer a fotossíntese. O açúcar e a água eles vão precisar passar pela parede celular, né, que é o meio de entrada da célula. Então, o cloroplasto ele vai passar uma mensagem para a parede celular que é para deixar passar tais coisas e ela vai deixar passar. Não sei se assim funciona, que eu não sou biólogo, já faz muito tempo que eu não fiz biologia. Mas eles vão trabalhar juntos. Um vai passar mensagem para o outro, para um fazer uma coisa e devolver, e eles vão, assim, dessa forma, montar um sistema. E combinando diversos objetos, a gente consegue desenvolver diversos objetivos. Tá? Então, esse daí é o princípio da orientação a objeto. A gente ter vários objetos que trabalham juntos, transmitindo mensagens, cada um com as suas características, com as suas responsabilidades, para desenvolver objetivos. Então, o Alan Kay determinou que um computador ideal deveria funcionar como um organismo vivo, que é um computador orientado ao objeto. E esse organismo ele vai ser um conjunto de células, então o organismo ele vai ser composto de células, e para que a gente consiga atingir objetivos, as células elas vão ter que trabalhar juntas. Aí a gente já tem uma relação de sistemas. Por exemplo,
sistema operacional, sistema de banco de dados com o nosso programa que a gente vai desenvolver. Então, são várias células que vão trabalhar em conjunto para a gente atingir objetivos maiores. A gente percebeu aí que cada elemento da célula ela faz uma coisa específica. A gente chama isso de coesão, é o trabalho que compete aquele elemento fazer. Por exemplo, a fotossíntese, o cloroplasto, ele vai ter a função de realizar a fotossíntese, é o comportamento dele. Então, ele não vai fazer nada além disso, de realizar a fotossíntese. Ele não vai fazer a permeabilidade da parede celular, ele não vai duplicar RNA, porque isso não compete a ele. A gente vai chamar isso de coesão. Então, para que o objetivo se cumpra, cada célula vai realizar o trabalho que lhe compete de acordo com as suas capacidades, que são as características. Então, quais são as características do cloroplasto? A cor dele que é verde, que torna a planta verde, a forma de entrada da luz, da água, do açúcar. Essas coisas são as características. E cada objeto, cada elemento, ele vai ter comportamentos. Quais são esses comportamentos? O que vai ser um comportamento? O que ele vai desenvolver? No caso do cloroplasto, ele vai realizar a fotossíntese. Então, esse é o comportamento que ele vai desenvolver. Então, aqui, como eu disse, a célula possui comportamento e características. Alguns comportamentos da célula vegetal são. Então, a gente já está olhando para um sistema, tá? Mas também que pode se comportar como objeto. Realizar fotossíntese, transportar água e sais minerais para todo o corpo da planta, transporte de produtos da fotossíntese das folhas para todo o corpo da planta. Características: é o complexo de Golgi, cloroplasto, núcleo, etc, etc, etc. Essas são as características de uma célula se a gente enxergar a célula como um objeto. E aí a gente vai ver que um objeto também pode conter objetos. Se a gente enxergar a célula como objeto, a gente vai ver que dentro dela a gente tem outros objetos. Por exemplo, aqui a gente consegue ver que essa célula ela tem dois cloroplastos. Tem um aqui e tem outro aqui. Deixa eu pegar a canetinha. Aqui, ó. A gente tem um cloroplasto aqui e a gente tem um cloroplasto aqui também, ó. Tá? Então, se a gente vê a célula como um objeto, também pode ser enxergado como um sistema, dependendo do que a gente vai desenvolver, a gente vai ver que objetos têm objetos também. Então, objetos se relacionam com objetos. Sempre que a gente vai fazer uma programação orientada a objetos, a gente precisa fazer uma coisa que se chama abstração. Abstração é a gente olhar o mundo real e descrevê-lo como características e comportamentos. A abstração é uma forma de discretizar o mundo. Por exemplo, se a gente pegar uma parede com textura laranja, a gente fala que a parede com a textura é laranja, porém, ali não tem apenas o laranja. Existe o laranja escuro, o laranja claro, o laranja mediano. A gente tem diversos tons de laranja, porém, quando a gente discretiza, a gente abstrai do mundo real para um mundo lógico, a gente não fala todos os tons de laranja que tem. A gente resume para um tom. A gente fala que a parede é laranja, porém, ela possui diversos tons. Então, isso é abstração e discretização. É a gente retirar os critérios das coisas. O que a gente consegue abstrair da célula? A célula ela vai ser uma classe. A classe ela vai ser uma forma que é onde a gente deixa a definição das características e comportamentos do que depois será o objeto. A definição das características é a gente falar que a célula contém o complexo de Golgi, o cloroplasto, o núcleo e etc. A definição dos comportamentos são a gente falar que a célula ela realiza a fotossíntese, transporta água e sais minerais e transporta os produtos da fotossíntese. Então, a gente vai falar que isso é a classe. A classe ela funciona como se fosse a forma de um bolo. É onde a gente determina a forma do que a gente vai depois falar que vai ser o bolo. Se for uma forma com um furo no meio, o bolo ele vai sair com um furo no meio.
digamos que é uma forma redonda com furo no meio, o bolo ele vai sair redondo com uma forma no meio, com um furo no meio. Então, na classe, a gente determina as definições das características e dos comportamentos. E depois que a gente tem a forma, que é a classe, a gente vai encher isso de coisas, que a gente vai falar que é o objeto, que no caso vai ser a massa do bolo. E quando a gente começa a preencher essa forma com a massa do bolo, a gente vai dar valores para as características e a gente vai executar os comportamentos, que na classe a gente definiu as características e no objeto a gente dá valores a essas características. Por exemplo, a gente tem a parede, é uma parede. A parede ela vai ter a cor. A definição da característica da parede é a cor. E a gente dá um valor para essa característica é falar que a parede é laranja, por exemplo. A gente definiu os valores do objeto, que a gente vai chamar isso de objeto, né? E o comportamento é a gente executar o comportamento. Qual que é o comportamento de um bolo ao ser assado? Crescer. Então, a gente determina que ele vai crescer na programação, na definição do comportamento, e no objeto a gente executa esse comportamento que é o de crescer. Então, por exemplo, algumas definições das características do objeto do tipo da célula. O complexo de Golgi, ele vai ter, por exemplo, posição e cor, cloroplasto também, posição e cor, núcleo também, posição e cor. Aí eu deixei definido aqui no slide, né? Aqui, ó. Nesse espaço aqui. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Aqui. Aqui. E aqui. A gente deixou, aqui são as definições, a gente colocar valores às características. E o que acontece? A gente vai perceber que as características possuem características. No caso, a gente falou que tem uma característica que é o complexo de Golgi, e nesse complexo de Golgi, ele tem duas outras características, que é a posição e a cor. O cloroplasto é a mesma coisa, a posição, cor e estado. Núcleo, posição e cor, e estado também. O que vai acontecer? Já que a gente viu que essas características possuem características, a gente vai ter uma relação de objetos. A gente vai ter o objeto célula e o objeto complexo de Golgi, o objeto cloroplasto e o objeto núcleo. Tá? Aí a gente vai ver isso mais para frente. Note que para ocorrer o transporte de produtos à fotossíntese é necessário que seja realizado a fotossíntese. Isso também é uma outra coisa que a gente vai ver, que são os estados do objeto. Para que um objeto realize algum comportamento, às vezes ele já tem que ter realizado um outro comportamento. Para a gente fazer o transporte da fotossíntese, a gente antes tem que realizar a fotossíntese para ter o que transportar. Então, a gente chama isso de estado e a gente vai estudar isso mais para frente. Então, resumindo, a classe é a forma do bolo e o objeto é a massa do bolo e o bolo em si. E já que o objeto ele é feito em cima de uma forma, o bolo é feito em cima de uma forma, quer dizer que esse objeto ele vai ter um tipo. Então, por isso que a gente fala que o objeto é do tipo da célula, porque a célula é a definição, né, a classe, e o objeto foi fundamentado em cima dessa classe. Quando a gente tem uma técnica procedural, a gente entra com vários procedimentos em cima de um conjunto de dados globais, e aqui a gente realiza o caminho único, né, um único caminho, e quando a gente tem a programação orientada a objetos, a gente vai ter vários procedimentos, mas que a gente vai mudar o nome, porque por frescura, a gente vai chamar de métodos, e cada grupo de métodos de forma coesa, ou seja, são métodos assim parecidos, a gente vai realizar em pequenos grupos de objetos de dados. Então, isso a gente chama de coesão. A gente separa o que era uma coisa muito grande e pouco coeso em vários pedaços menores que são coesos. Tá? A gente vai estudar isso mais para frente direitinho. Então, a classe é a forma onde são feitos os objetos. Analogia, né? A classe é a forma do bolo e o objeto é o próprio bolo. Um dos objetivos da classe é o encapsulamento, que é a gente guardar valores dentro dela, né? As características. Encapsulamento e objetos.
Encapsular é a gente guardar coisas dentro de alguma coisa e permitir que essas coisas possam ser vistas e alteradas de uma forma seletiva. É um exemplo mais assim tangível que dá para a gente pegar e enxergar melhor. Se a gente pegar um controle remoto que é um objeto, foi fundamentado em cima de uma forma, né, do plástico, essas coisas todas. Ele é um objeto, ele vai possuir um conjunto de dispositivos que são utilizados para mandar sinais para um aparelho eletrônico qualquer, por exemplo, a televisão. E o que vai acontecer? Esses dispositivos estão encapsulados pela carcaça, que é o plástico do controle remoto. E o que acontece? Quando a gente aperta algum botão, a gente está chamando um método, um procedimento do controle remoto para realizar um comportamento e depois enviar um sinal. Então, o que acontece? A gente tem as características dentro do controle remoto e para a gente acessar essas características dentro do controle remoto, a gente utiliza como meio um método. Então, a gente utiliza um método como um lugar onde existe uma permeabilidade seletiva. Só vai passar o que o método permite para dentro. Então, existe o interior do controle e o exterior ao controle. Nós estamos no exterior ao controle para a gente acessar o que está no interior, a gente vai utilizar os métodos. Aí aqui, ao pressionar os botões, um certo conjunto de dispositivos vão realizar um conjunto de tarefas para enviar um sinal para um aparelho qualquer, que vai ser também um outro objeto. Então a televisão, se fosse uma televisão no caso, seria um outro objeto. Aí a gente vai chamar isso de encapsulamento. Os objetos, eles são os bolos que a gente assa nas formas, então, que são as classes, né? Eles vão possuir 3 características-chave: comportamento, estado e identidade. Comportamento é o que você pode fazer com o objeto, quais métodos que ele possui, são os métodos que ele possui. Os estados é como um objeto reage quando é invocado por um de seus métodos. Por exemplo, se a gente tem um portão automático, a gente aperta o botão para ele abrir. Ele estava no estado dele parado e quando a gente invocou o método para ele abrir, ele teve o seu estado alterado para abrindo. Então, a gente altera os estados do objeto quando a gente invoca métodos. Identidade é como a gente consegue distinguir um objeto de outros objetos que possuem mesmo comportamentos e estados. Por exemplo, se eu tenho 2 células, como que eu faço 2 células vegetais? Como que eu faço para identificar uma célula e outra? Quando a gente vai fazer a programação disso, a gente vai ter um número de identidade que a gente chama isso de hash code, que a gente vai ver mais para frente. Então, os objetos a gente vai falar que eles são instâncias das classes. Instância é a gente fazer o bolo, tá? Então, a gente instanciou uma classe, a gente cria um objeto e eles vão ser parecidos. Objetos parecidos, eles vão possuir os mesmos comportamentos e estados parecidos. Por exemplo, 2 células vegetais, 3 células vegetais. Eles vão ser parecidos porque essas 3 células, elas vão ter os mesmos comportamentos. Não podem ter estados parecidos, por exemplo. Uma está realizando a fotossíntese e a outra está se duplicando. Não são parecidos os estados, mas eles estão próximos uns estados dos outros. Então a gente vai falar que esses objetos são parecidos. E sempre que a gente tem objetos parecidos, a gente vai falar que eles são instâncias de uma mesma classe. Então a gente tem, por exemplo, um bolo de chocolate redondo com furo e um bolo de laranja redondo com furo. Já que eles são parecidos e também possuem estados parecidos, por exemplo, um está assado e outro está sendo assado. São estados parecidos. A gente vai entender que eles foram feitos possivelmente da mesma forma redonda com furo, então da mesma classe. Cada objeto ele vai guardar informações que o definem, que no caso são as características, e a gente também vai guardar os estados na forma de características, tá? Aqui uma outra coisa também, ó, estados de um objeto compõem suas informações, as características, porém nem todas as informações são estados. Por exemplo, a cor do bolo não é um estado. A gente pode até definir como um estado, mas eu não colocaria como estado. Se ele está cru, sendo assado ou assado, aí eu já colocaria isso como estado, tá?
Os estados dos objetos podem mudar com o tempo, mas não de forma espontânea. Por exemplo, o cloroplasto ele não vai começar a realizar a fotossíntese, ou seja, ele não vai alterar o estado dele de não realizando fotossíntese para realizando fotossíntese de forma espontânea. Antes, o núcleo ele vai passar uma mensagem para o cloroplasto fazer isso. Ou seja, já que ele passou uma mensagem, quer dizer que a mudança que vai ocorrer do estado vai acontecer porque um método foi invocado. Ou seja, sempre que a gente tem um método que foi invocado, quer dizer que existiu uma troca de mensagens entre objetos. Se a mudança do estado de um objeto foi alterado sem invocação de um método, então a gente está fazendo encapsulamento de forma incorreta, que a gente, em vez de a gente apertar o botão do controle remoto para enviar um sinal para a televisão, a gente já está fazendo alguma gambiarra para mandar o sinal diretamente. Então a gente está com problemas de encapsulamento. Os estados, apesar de serem informações do objeto, não definem a sua identidade, tá? É uma coisa importante também. E mesmo que dois objetos sejam exatamente iguais, as suas identificações devem ser diferentes para que eles sejam únicos. Também tem isso. Cada característica-chave pode influenciar a outra. Por exemplo, um estado pode determinar quais métodos podem ser executados em um objeto e um método pode alterar o estado de um objeto. O único que não altera é a identidade que o objeto nasceu, ele nasce com uma identidade e morre com a mesma identidade. Então, um estado ele pode determinar quais métodos a gente pode executar e um método ele pode alterar o estado de um objeto. Como a gente faz para identificar as classes, características e métodos e os métodos? Quando a gente faz a programação procedural, o processo é iniciado sempre na função main, por exemplo, na linguagem C. E os procedimentos são seguidos sempre na mesma ordem. Na programação orientada a objeto, o programa é iniciado na função main também, porém depois dela, a ordem com que os métodos são executados vai depender do contexto do momento. Ou dependendo do tipo de programação que você está fazendo, por exemplo, se é Java Web ou Java Desktop, a gente vai ter a main e não vai ter. No Java Desktop, a gente vai fazer a programação da função main, no Java Web, a gente já não faz a programação dessa função main. Tá? Então, antes da gente começar a projetar um sistema, é necessário que exista um texto que descreve as funcionalidades do sistema. Nesse texto serão encontrados substantivos e verbos. Os substantivos eles vão determinar as classes do sistema e os verbos vão determinar as características e comportamentos de cada classe. Aqui, antes da gente começar a fazer essa parte, vamos ver quais são as formas que a gente pode fazer de relacionamentos entre classes. Ao total são 8 tipos de relações e a mais simples de todas é essa daqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha. É a gente falar que uma classe está associada com essa classe. É uma linha contínua. Essa classe é dependente dessa classe. Isso daqui a gente fala que é uma dependência estrutural, porque a gente vai na estrutura da classe vai ter uma linha que liga uma classe na outra, né, por meio da programação. E quando a gente faz esse pontilhado aqui com a flechinha, a gente vai falar que vai existir uma relação entre as classes, entre os objetos, durante a execução de um comportamento. Tá? Então, se não é durante a execução de um comportamento, não vai existir a relação entre as classes. Aí a gente coloca essa daqui, que a gente vai chamar isso de dependência não estrutural. Aqui ele está falando que essa classe é a herança dessa classe. Então, aqui a gente está determinando que é uma herança, que a gente vai estudar mais para frente. Essa classe tem uma interface dessa... deixa eu voltar. Essa classe aqui, ela está ligada... desculpa. Essa classe implementa uma interface. Implementa essa interface. Não, vamos de novo. Essa classe implementa essa interface, que a gente vai ver isso mais para frente. Essa classe é uma realização dessa classe. É uma outra forma também da gente implementar. Desculpa, vamos voltar aqui para essa daqui de cima de novo. Essa classe aqui, ela está relacionada com essa interface. E essa classe implementa essa classe. Tá?
Aqui a gente tem a mesma coisa que uma associação, porém a gente está falando que a classe que está deste lado consegue enxergar a classe que está deste lado, porém o contrário não acontece. As classes que compõem o losango branco a gente vai chamar de agregação. Essas classes aqui elas compõem essa classe para ela ficar mais completa. E essa daqui, o do losango preto, a gente vai falar que é uma composição, onde essas classes também compõem essa classe aqui. Porém, a diferença entre a agregação e a composição é que na agregação, as classes que compõem, as classes que compõem, elas conseguem existir mesmo sem a classe mãe, que vai ser a classe que vai estar relacionando tudo. No contrário da composição, que essas classes elas não conseguem viver sem essas daqui. Por exemplo, vamos ver aqui um exemplo de composição. Não, vamos ver primeiro a agregação. Se a gente pegar, por exemplo, um computador de mesa na agregação, a gente tem a CPU, que vai ser a classe master, e a gente vai ter mouse, teclado, monitor, essas coisas. Se a gente deixar de ter a CPU, o mouse, o teclado, a televisão, o monitor, essas coisas todas vão continuar a existir. Tá? Na composição, acontece parecido, porém com uma diferença. Vamos pegar aqui, por exemplo, um violão e as cordas de um violão. As cordas de um violão compõem o violão, ou seja, as cordas do violão estão deste lado aqui, né? Deixa eu pegar aqui, ó. As cordas do violão estão deste lado e aqui a gente tem o violão, tá? O que acontece? Se a gente tem o violão junto com as cordas elas conseguem serem tocadas. Porém, se a gente deixa de ter o violão, a gente não consegue fazer som somente com as cordas. A gente precisa do violão também. Então, isso é uma composição, onde o que está desse lado aqui depende do que está deste lado para que ele possa existir e como que realizar os seus comportamentos. Eu deixei aqui também, depois se alguém precisar lembrar da tradução, que inherit e realization são palavras diferentes. Então, exemplo de análise de classe. Aí agora a gente começa a fazer análise mesmo. A empresa XYZ possui um sistema de cadastro de produtos, clientes e vendas. No cadastro de clientes é digitada a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. No cadastro de produtos é registrado o CFLP do produto, código, nome, descrição e valor. E nas vendas registra-se o CNPJ de um cliente, o código do produto, a quantidade e valor. Regra de negócio 1. O valor do produto pode ser alterado com o tempo. Então, aqui eu vou colocar, vou deixar de vermelho as classes, de verde as características das classes e o azul o comportamento das classes. Então, quando a gente vê produtos, vendas e clientes, que eu deixei de vermelho aqui, isso são substantivos, tá? E aqui, ó, no cadastro, deseja um sistema de cadastro de produtos, clientes e vendas. Então, são 3 substantivos que a gente encontrou e isso vão ser as classes. No cadastro de clientes, a gente registra a razão social. Então, o registra-se é um verbo. Verbos são comportamentos. Então, eu coloquei de azul. Razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. Isso são substantivos também. Porém, esses substantivos, eles determinam as características de um cliente. Então, ou seja, a gente tem substantivos que determinam classes e substantivos que determinam características. Os substantivos que determinaram as características, a gente coloca isso dentro de uma classe, no caso da classe cliente. Aí a gente continua aqui embaixo. Ó. No cadastro de produtos, registra-se o CFLP do produto, código, nome, descrição e valor. Aí a gente tem as características da classe produto. E a gente também tem o registra-se, que é um outro verbo que vai ser o comportamento da classe produto, que a gente vai definir. E vamos ver aqui, nas vendas, registra-se o cliente, lista de produtos, suas expectativas, é assim que fala?
respectivas. Consegui. Quantidades, data e hora. Então, essas vão ser as características de uma venda. A gente pode perceber aqui, eu vou até deixar destacado com o marca-texto, que o cliente e lista de produtos referenciam as classes clientes e produtos, tá? Então, a gente tem como característica da classe de venda a relação com outras duas classes, que são as classes de clientes e de produtos. E para cada produto, a gente vai ter uma respectiva quantidade também, tá? Então, isso aqui é um exemplo, uma definição gráfica chamada UML, onde a gente vai ter o produto, a venda e o cliente. Então, o que a gente fez aqui? Ó? O produto, a gente viu aqui que o produto ele tem, onde está aqui o produto? Ó, CFOP do produto, código, nome, descrição e valor. Aí eu coloquei aqui ó, as características do produto. Então, a gente tem a classe produto e as características. E aí a gente tem também, onde está? Qual que é o nome? Nas vendas, registra-se. Aqui, ó, registra-se. Registrar o produto. Aí a gente vai colocar aqui como método registrar o produto. A gente também vai ter um outro que é alterar o valor do produto. Aí a gente recebe aqui um atributo que é do tipo float, tá? São dois métodos, né? Dois comportamentos. O que a gente pode perceber de diferente nesses dois comportamentos é que nesse comportamento a gente não tem parâmetros e nesse comportamento a gente tem parâmetros. No caso, para a gente definir um parâmetro, a gente escreve o nome do parâmetro, 2 pontos, o tipo. Tá? Aí depois eu vou ver se dá tempo de eu fazer umas aulas de UML também para vocês verem. A gente tem a classe cliente, que tem a razão social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail, também o registro do cliente. E a gente vai ter a classe venda. Como a gente tinha visto na classe venda, a gente tem o cliente, já que o cliente ele é uma característica da classe venda que está associado com a classe cliente, a gente faz uma ligação que sai da venda para o cliente com a flechinha, porque a venda precisa enxergar... Desculpa aqui, ó. Com a flechinha, porque a venda precisa enxergar o cliente, mas não o contrário, porque não está escrito no texto que o cliente enxerga as vendas. A gente fala que a gente registra uma venda e nessa venda tem o cliente. A gente não falou que no cliente a gente tem o registro das vendas. Tá? E a gente também falou que tem uma lista de produtos. Já que a gente falou que é uma lista de produtos, quer dizer que uma venda possui mais de um produto, até mesmo porque produtos está no plural. Então, quando a gente faz a flechinha, a gente coloca que a venda vai ter no mínimo um produto e no máximo muitos. Tá? Vamos ver aqui. Também vai ter data e também vai ter as respectivas quantidades. Então, a gente fez um vetor aqui para as quantidades. A gente vai ver que isso aqui não está muito coeso, porque não é na venda em si que a gente guarda as quantidades de cada produto. Tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ó. Aqui, ó, eu acho que eu esqueci de falar a regra de negócio. O valor do produto pode ser alterado com o tempo. Tá? Então, por isso que a gente tem esse alterar valor. O que acontece? Aqui. Isso aqui, desculpa. Quando a gente altera o valor do produto, a gente vai estar automaticamente alterando o valor das vendas que já foram feitas anteriormente. Por quê? No momento que a gente faz a venda, a gente só fala quais foram os produtos que foram vendidos. Aí a gente vai acabar cometendo um erro aí um erro fiscal, né? Que digamos que hoje você está vendendo seu produto por R$10, amanhã está vendendo por 15. Aí você vai fazer um relatório com todos os produtos com o produto valendo 15 lá das vendas anteriores, você vai perguntar cadê o dinheiro, né? É um problema. Então, o que acontece? A quantidade, ela não deve ficar na venda nem no produto. E também a gente precisa guardar o valor do produto no momento da venda. Então, para isso, a gente cria uma outra classe que a gente vai chamar de item. Então, a partir do texto, a gente abstraiu a classe produto, venda e cliente. E pensando em coisas futuras, a gente abstraiu mais uma classe que estava, de certa forma, no texto, mas de forma implícita, que é a classe item, onde a classe item vai guardar o valor do produto no momento da venda e a quantidade daquele produto.
Então, um item ele vai apontar para um produto e a venda vai apontar para diversos itens. E esses itens eles vão ser criados no momento da venda e quando a gente tiver o valor do produto alterado, o valor no item vai permanecer o mesmo, porque a gente está guardando aqui também o valor. Tá? Então, aqui, a classe venda está relacionada com os produtos e com o cliente, porém a regra diz que o valor do produto pode ser alterado com o tempo e claramente o valor registrado nas vendas registradas não podem ter seu valor alterado. Para resolver esse problema, adiciona-se uma classe responsável por guardar esses valores, que é a classe item. Note que não é mais necessária a utilização de um vetor de quantidades de produtos, pois cada item, ou seja, cada objeto item, ali cada classe item, vai guardar o valor que foi praticado no momento da venda. E também a quantidade. Então, vamos lembrar de umas coisinhas. A gente tem as variáveis primitivas e não primitivas. As variáveis primitivas, elas guardam valores em si. Por exemplo, byte, short, int, long, char, float, double. Por exemplo, o int guarda um número inteiro, por exemplo, a idade de uma pessoa. O char vai guardar uma letra. O float vai guardar um número real. São alguns exemplos. As variáveis não primitivas, elas vão guardar endereços de memória. Então, por exemplo, quando eu criar um objeto do tipo cliente, do tipo produto, do tipo venda, esse objeto vai ficar na memória e essa variável que a gente vai ter do tipo do cliente, do produto, da venda, ela vai apontar para esse endereço de memória. Ela não é o objeto em si, mas um ponteiro que ela guarda o endereço de memória, né, e dessa forma aponta para onde está. E se ela não aponta para lugar nenhum, ela vai ter o valor null, N-U-L-L, null. O tipo das variáveis não primitivas, elas podem ser de qualquer classe que já estão programadas ou serão programadas por nós mesmos. Por exemplo, de uma classe que já foi programada, é a classe string, que é para a gente fazer strings, né, guardar strings, e a Gregorian Calendar, que é para a gente guardar datas. E um exemplo de classe que a gente vai programar, de acordo com os exemplos, vão ser as classes da venda, do produto e do cliente. Então, a gente vai ter, é que eu já adiantei um pouquinho, né, mas a gente vai ter os objetos e as variáveis de objetos. O objeto ele vai ser o espaço de memória que vai guardar as características e a definição dos comportamentos, e as variáveis de objetos elas vão apontar para esses objetos, elas vão ter um endereço de memória desses objetos. Então, as variáveis de objetos são as variáveis não primitivas, todas elas. Como vimos, as classes determinam as características e comportamentos, enquanto que um objeto recebe valores para essas características e realizam os comportamentos. O objeto do tipo venda possui uma associação com um objeto qualquer do tipo cliente. Essa relação é implementada através de uma variável. Essa variável, a gente vai ter uma variável na classe, né? Qual que era o nome da classe? Agora eu esqueci. Aqui, ó, a gente vai ter uma variável na classe venda que aponta para um objeto do tipo cliente, do tipo da classe do cliente. Ou seja, ela vai ter o endereço da memória desse objeto. As variáveis não primitivas possuem endereços de memória onde está o objeto. Exemplo de declaração de uma variável do tipo cliente. A gente vai escrever o nome da classe e depois o nome da variável. Aqui eu optei por colocar o nome da variável como sendo o mesmo da classe. Porém, a gente não pode deixar exatamente igual, porque senão o computador vai diferenciar, né? Então, a classe a gente sempre começa com um C maiúsculo, né, com a primeira letra maiúscula, e variáveis a gente começa com a letra minúscula mesmo, tá? Aí essa vai ser a diferença. Não precisa ser o mesmo nome da variável e do objeto, pode ser, por exemplo, o cliente C, cliente CLI, cliente laranja, pode ser o nome que vocês quiserem, tá? O nome da variável não importa. Apesar de essa variável ser do tipo cliente, ela não possui um endereço de memória que aponta para algum objeto do tipo cliente. O que acontece? A gente declarou uma variável do tipo cliente, mas a gente não determinou o endereço de memória do objeto do tipo cliente que essa variável vai apontar. Para isso, é necessário que a gente crie um objeto e o seu endereço de memória seja atribuído a essa variável, tá? E se a gente, já que essa classe cliente ela não aponta para nenhum endereço de memória, o seu valor é nulo. Então, como que a gente faz para criar um objeto?
Agora que a gente já sabe como declarar uma variável do tipo de um determinado objeto, para a gente criar um objeto, a gente vai utilizar o operador new. Tá? Antes disso, vamos ver algumas regrinhas. O método construtor ele sempre tem o mesmo nome da classe. Não, vamos voltar um pouco mais. Quando a gente vai criar um objeto, a gente vai ter o método construtor. O método construtor ele serve para a gente atribuir os valores iniciais de um objeto. Por exemplo, quando a gente tem o cliente, a gente cria o objeto cliente. Só que a gente não vai criar o cliente sem nome, sem razão social, sem CNPJ, sem endereço. No momento que a gente cria o objeto, a gente vai dar esses valores para esse cliente. Então a gente vai ter um método construtor que recebe esses valores e a gente coloca nas suas características. A gente vai chamar isso de método construtor. Então ele sempre vai ter o mesmo nome da classe também, tá? Vou deixar marcado aqui. O método construtor mais simples, ele tem essa forma. É o nome da classe, abre e fecha parênteses. Tá? É a forma mais simples que a gente tem de método construtor. E ponto e vírgula no final. Para a gente criar um objeto, a gente vai utilizar o operador new. Aí aqui é o operador new. E a gente vai fazer assim. Aqui eu determinei o tipo da variável. Aqui eu determinei a variável, né, que vai apontar para o endereço de memória. E ele vai receber um endereço de memória. E esse endereço de memória vai ser atribuído depois que a gente criar um objeto cliente. Então, a gente cria um objeto cliente, pega o endereço de memória desse objeto e atribui para a variável João. Tá? Então, a gente criou um objeto. Nesse objeto, a gente não passou nenhum valor de característica, de razão social, endereço, CNPJ. Então, esse cliente ele foi criado, o objeto foi criado, mas as suas definições de valores, das suas características, estão todas vazias. Apesar do objeto ter sido criado, as suas características não possuem valores ainda. Que foi o que a gente tinha visto, né? Então, o que vai acontecer aqui? Ó, de uma forma gráfica, representando isso de forma gráfica. Aqui, digamos que a gente criou uma variável do tipo date, a gente criou um objeto chamado do tipo date, ele está aqui, e a variável birthday, ela tem um endereço de memória que aponta para esse objeto. Tá? Isso é o que acontece quando a gente não tem uma variável, quando a gente tem uma variável não primitiva. Tá? A gente tem isso. E se eu escrever, por exemplo, aqui, deixa eu ver. Quando o valor de uma variável não primitiva tem seu valor copiado para outra variável, o que a gente está copiando vai ser o endereço de memória. Então, o endereço de memória que aponta para o objeto é duplicado e não o objeto em si. Tem muita gente que acha que vai duplicar objetos, mas na verdade a gente está duplicando os endereços de memória. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, a gente criou um objeto do tipo date, que é o objeto do tipo date, e atribuímos o endereço de memória dele para a variável deadline. Tá? A gente atribui o endereço de memória. Mesma coisa aqui, só que não está com a mesma variável. Né? Aí depois que eu já criei esse objeto, o que vai acontecer? Então aqui foi criado o objeto e o endereço de memória está na variável deadline. Aí eu escrevo aqui assim, ó, date birthday, a gente declarou uma variável chamada birthday do mesmo tipo da variável deadline, e a gente escreveu que é igual ao deadline, ou seja, a gente está atribuindo o endereço de memória que está na variável deadline para a variável birthday. Aí a gente duplicou o endereço de memória e os dois endereços de memória apontam para o mesmo objeto. Tá? Aí uma coisa, se a gente alterar o valor aqui, se a gente escrever birthday ponto alterar data, a gente altera a data pela variável birthday. O deadline também, já que apontou para o mesmo objeto, ele vai, se a gente puxar a data pelo deadline, vai ser a data que a gente alterou no birthday, porque os dois apontam para o mesmo objeto. E como que eu faço para saber se alguma variável aponta para algum objeto? Quando a variável não aponta para objeto algum, o valor que ela vai ter vai ser o null. Tá? Então aqui a gente vai ter esse valor aqui, ó, quando não aponta para nenhuma variável, null. Para eu saber se ela aponta para algum objeto, eu pergunto se o valor que tem dentro da variável deadline é diferente de null. Se for diferente de null, quer dizer que
se for diferente de null, quer dizer que aponta para o endereço, porque se aponta para o endereço, tem um endereço de memória, se não aponta, é um null. Então, diferente de null, sim. Agora eu tenho certeza que essa variável aponta para um objeto. O system.out.println, ele serve para a gente mostrar alguma coisa na tela, tá? Como se fosse a telinha do DOS. Aqui, ó, caso contrário, agora eu tenho certeza que essa variável não aponta para objeto algum. Então, se for diferente de null, agora eu tenho certeza que aponta para algum objeto. Se for igual a null, eu tenho certeza que essa variável não aponta para objeto algum. Tá? Criando objetos e dando valores para suas características. Por exemplo, se eu escrever New Gregorian Calendar, eu estou criando um objeto que guarda uma data no calendário gregoriano, que é o calendário que a gente utiliza, mas a gente não deu nenhum valor para esse calendário. Ou seja, o que vai acontecer? No momento que esse objeto foi criado, o Gregorian Calendar, esse objeto, ele vai pegar a data e a hora do sistema. Ou seja, a gente não passou nenhum valor entre os parâmetros, mas isso não quer dizer que a gente vai iniciar o objeto sem nada. A gente tem a opção de inicializar com alguma coisa. No caso do Gregorian Calendar, ele vai, apesar de a gente não ter passado nada, ele vai pegar a data e a hora do sistema atual. Mas se a gente escrever New Gregorian Calendar, que é criar o objeto também, né? Mas passando aqui 1999, 11/31, quer dizer que a gente está criando o objeto Gregorian Calendar com a data 31/11/1999. 11, 11, 11, 11, 11. Isso. O que vai acontecer? Deixa eu ver aqui. Faltou alguma coisa. Aqui eu escrevi errado, tá? Não é 10, é 12. 12. Então, existe uma pequena... Aqui, ó, realmente. Existe uma pequena confusão no momento de colocar o valor dos meses, porque quem programou essa classe conta os meses a partir do zero, tá? Então, dá uma pequena confusão, que a gente associa janeiro com o número 1. Mas, na verdade, na programação Java, janeiro ele é o 0. Fevereiro é 1, março é 2, dezembro é 11. Então, aqui é o último dia do milênio, né? Último dia do milênio, 31/11/1999, para o computador, isso é 31 de dezembro de 1999. Para a gente evitar essas confusões, a gente tem variáveis estáticas globais que tem esses números já. Então, por exemplo, se eu escrever calendar.december, quer dizer que a gente está pegando o valor referente a dezembro, que é 11, né? Aí a gente escreve dessa forma e tem menos confusão, né? Variáveis estáticas quer dizer que a gente não precisa criar um objeto do tipo daquela classe para a gente acessar o valor dela, tá? Então aqui assim dessa forma fica mais fácil, né? Métodos acessores. A gente tem 3 tipos de métodos acessores: get, set e is. Como a gente viu no slide anterior, a gente acessou o valor da variável December escrevendo o nome da classe, ponto, nome da variável. A gente só faz isso quando a gente tem variáveis estáticas e que geralmente são constantes. Quando essas variáveis não são estáticas, a gente vai precisar de métodos acessores para acessar as características de uma classe, que são get, set e is. O get e o is é praticamente a mesma coisa. Tá? Então, o que acontece? O princípio do encapsulamento não permite que os fatores externos venham interferir diretamente nas características de um objeto, que devem sempre ser os internos. Ou seja, eu não posso, voltando lá na célula vegetal, por exemplo, eu não posso ir lá no cloroplasto e falar para o cloroplasto fazer alguma coisa. Por quê? O cloroplasto ele está envolvido pela parede celular. Eu tenho que passar uma mensagem para a parede celular para ela falar com o cloroplasto, por exemplo, para ele fazer alguma coisa. Eu não posso ir lá direto assim falar com ele.
Porque isso aí se chama encapsulamento, é a gente guardar as características de uma célula, de um objeto, e só deixar eles serem acessíveis por meio de métodos, que é a mesma coisa do controle também. Então aqui a gente tem alguns exemplos de métodos construtores da classe Gregorian Calendar. E quais são elas? São três aqui, né? O primeiro é o Gregorian Calendar sem parâmetros. E nesse Gregorian Calendar a gente obtém a data e a hora atual do sistema. O segundo é onde a gente coloca o ano, o mês e o dia. E o terceiro é onde a gente coloca o ano, o mês, o dia, a hora, o minuto e o segundo. Tá? Aí tem alguns valores pré-definidos. O ano pode ser qualquer um, o mês é entre 0 e 11, que é o mês com data na base 0. O dia é o dia do mês, que pode ser de 0 a 31, né? A hora é de 0 a 23, minutos de 0 a 59, segundos de 0 a 59.